paz do Senhor Jesus seja com todos, irmãos e irmãs que estão nos acompanhando, crianças. Hoje, culto de quarta-feira. Hoje, mais uma vez, nós estaremos louvando ao Senhor, estaremos adorando ao nosso Deus através das redes sociais. Nós vamos falar hoje, na mensagem de hoje, ainda continuando sobre os Salmos, hoje Salmos de número 22. E em nome de Jesus, nós iniciamos fazendo a leitura do primeiro verso do capítulo dos Salmos de número 22. Meu Deus, por que me abandonastes? Por que ficas tão longe? Por que não escutas quando grito pedindo socorro? Oremos. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, pedimos, Senhor, a tua bênção, a tua direção, para que mais uma vez nós possamos aqui transmitir a tua palavra, Senhor, e a todos aqueles que estão nos ouvindo ou que estarão ouvindo no futuro, possam sentir alimentados, Senhor, pela tua palavra. Querido Deus, peço perdão pelas minhas fraquezas, pelos meus pecados, Senhor, e peço a direção do teu Santo Espírito para que possamos aqui falar fielmente a tua palavra como ela está escrita, e nós possamos a cada dia, Senhor, ser transformados por ela, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Nós vamos à parte de louvor e depois nós voltaremos para a mensagem da palavra do Senhor. Só em ti confio.
bem, irmãos? Após os louvores, né? Nós vamos conversar um pouquinho hoje com os irmãos a respeito dos Salmos de número 22. Esse Salmo, inspirado pelo Espírito Santo, Davi escreveu, é uma melodia e retrata a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Séculos antes de Jesus ter nascido, o salmista já compôs este salmo e nessa melodia, nessa narrativa, está a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse comentário aqui, o primeiro verso, por exemplo, do capítulo 22, é quando Jesus ali, ele exclamou ali na cruz que ele se sentiu abandonado e que ele disse, Deus meu, por que me desamparastes? Não, ele repetiu aí aquilo que Davi já havia escrito. Então, Davi, ele profetizou já toda a trajetória do sofrimento de Jesus Cristo. Então nós vamos, em pouco tempo, porque não dá para ocupar muito espaço, né, do tempo, falar um pouquinho sobre isso, irmãos, e tentar trazer para os nossos dias e a gente aprender que o sofrimento que Jesus passou, ele também vem para a gente e que a gente deve se alegrar por padecer das mesmas aflições. Então estes salmos, ele nos leva a compreender que na vida cristã, as dificuldades e as provações não devem ser motivos para abandonar a fé em Deus, pois Cristo, que é o nosso Salvador, através de seu sofrimento, de sua morte e de sua ressurreição, tem poder e capacidade para tornar-nos vitoriosos sobre todas as situações adversas. E é nisso que nós vamos nos ater aqui nos Salmos de número 22, que está escrito bastante assim, ó: meu Deus, por que me desamparastes? Por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido, né, do meu clamor, em outra versão? E também, no versículo 2, assim: Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego, contudo tu és santo, né? Entronizado entre os louvores de Israel, nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram, a se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Então estes Salmos de número 22, ele retrata aí o sofrimento e a glória do Messias, não é? É um dos salmos messiânicos mais importantes, né? A gente vê um homem bom cercado por inimigos zombadores, que triunfam com os sofrimentos dele e que o sujeitam a torturas físicas. Nós vemos lá que quando Jesus foi levado para ser crucificado, e até mesmo antes disso, quando ele foi levado para o julgamento, as pessoas já bateram nele, zombaram, cuspiram nele, fizeram zombaria. E depois que ele foi julgado e o condenaram à morte de cruz, aí colocaram nele ali, depois dele crucificado, uma coroa de espinho. Então, fizeram várias atrocidades. Este é um homem bom, cercado por pessoas, por inimigos zombadores, né? E que triunfam com o sofrimento, ou seja, as pessoas se alegravam com o sofrimento de Jesus e com todas aquelas atrocidades que faziam com ele. Pois o conteúdo deste salmo é uma referência profética ao evento da crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, o Salmos 22 ele foi escrito por Davi. E nessa melodia, os cruéis perseguidores, eles são aqui chamados de touros, leões, enfim, de vários nomes de animais, mas animais ferozes, né? E até de cães. Né? A alusão feita amanhã, ela deve ser
provavelmente uma referência ao alvorecer da esperança, da ressurreição, o que nos leva a entender que nosso bendito Senhor Jesus está em cada sílaba deste hino, não é? É um relato do que uma profecia, aparentemente, né? O divino sofrer recitou palavras desse cântico para si mesmo, quando estava na cruz, pois ele assim se expressou: Deus meu, por que me desamparastes? Não é? Mateus 27, versículo 42. Segundo alguns teólogos, Jesus ele terminou sua fala agonizante com uma palavra cujo significado hebraico é está consumado. Foi desta forma. Toda a obra que o Pai colocou nas mãos dele, ele terminou e disse está consumado. E nesse sentido, irmãos, o Salmos 22 é uma fotografia do sofrimento de Jesus lá na cruz do Calvário. Pois as palavras deste poema profetizam com exatidão aquilo que aconteceu com o Messias. Contudo, ainda que as palavras do salmista tenham uma intenção cristológica ou messiânica, podem também expressar um pouco da vida de cada um de nós, não é? Quando nós passamos por crises ou quando ficamos desesperados. Nessas horas, irmãos, assim como Jesus, nós também depositamos nossa confiança no Pai Celestial e fazemos o nosso clamor com a mesma esperança de sermos atendidos. Nos primeiros versos, a impressão que fica é que o pai não estava ouvindo ele. Mas a partir aqui, no versículo 21, ele fala assim: salva-me das fauces do leão e do chifre dos búfalos. Sim, tu me respondes. Aos meus irmãos eu declararei o teu amor e cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Quando Jesus ele falou lá assim, Pai, por que me desamparastes? Ele estava aqui fazendo essa alusão, porque no primeiro verso da tradução da linguagem de hoje, que diz assim, ó, por que ficas longe e não escutas quando eu grito pedindo socorro? Mas o fato é que Deus ouvia, sim, né, os gritos de Jesus, o clamor dele de Jesus. Então, esses salmos ele também nos ensina que, por mais que a gente se sinta que essa distância enorme entre Deus e nós, que se olhar para o infinito, você não consegue imaginar a distância que há. Mas Deus está tão pertinho da gente também que a gente nem imagina o quão pertinho isto é, né? Então muita gente acha que Deus não está nos ouvindo. Entretanto, no clamor de Jesus, aliás, no clamor que Jesus fez, a resposta de Deus foi o silêncio, né? Por que Deus não respondeu? Porque Jesus teria que tomar o nosso lugar e fazer-se maldição por nós. Gálatas 3, versículo 13. Então, eis o motivo. Por que Deus não respondeu? Porque Jesus teria que sofrer em nosso lugar, a fim de que pudéssemos ser salvos da morte eterna. Ele nunca pecou, mas foi feito pecado pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Isaías 53, versículo 5. O restante dos Salmos, número 22, que vai do versículo 21 até o 31, ele consiste em louvor e gratidão a Deus pela sua fidelidade e pela sua glória. Trata-se, irmãos, do testemunho dos libertados. Assim, no meio do versículo
21, há uma notável mudança, pois o poema sai do tom de lamento para o triunfante. Súplica e rogo transformam-se em exultação na vitória da esperança sobre o desespero, sendo que a partir daí surgem forças para o louvor a Deus. O salmista que havia dito: não me respondes, lá na parte do versículo 2, do verso 2, agora ele confessa que Deus sempre o ouviu e socorreu. Aquilo que eu já li antes, que está lá no verso, uma parte do verso 21 do capítulo 22. Pois nesses salmos, irmãos, há uma previsão certa acerca dos efeitos da morte de Cristo na cruz do Calvário. Qual foi esses efeitos? Judeus e gentios foram e serão beneficiados, né? O usurpador perdeu o seu poder e seu trono. Versículo 28. Está escrito assim, ó. Pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Então, o Redentor agora estará tomando conta. O usurpador perdeu seu lugar, né? A ressurreição se realizará. Vamos lá, versículo 29. Todos os opulentes da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante aquele que não pode preservar a própria vida. E a posteridade espiritual satisfará o penoso trabalho do Redentor. O verso 30. A posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor a geração vindoura. Ou seja, vai contar que Jesus, né, ele ressuscitou. Aqui já é a profecia. Então, repetindo aqui, né? O efeito da morte de Cristo na cruz do Calvário. Judeus e gentios foram e serão beneficiados. O usurpador perdeu seu poder e seu trono. A ressurreição se realizará e a posteridade espiritual satisfará o penoso trabalho do Redentor. Inspirado pelo Espírito Santo, irmãos, né? O salmista, ele prediz o quê? O sofrimento de Jesus Cristo durante a sua crucificação e prenuncia a sua imediata vindicação. No sentido geral deste salmo, nós vemos os momentos vividos por Cristo, cantados profeticamente por Davi. Por isso, os salmos fala do sofrimento e da glória do Messias. E o que ele sofreu ali? Né? Primeiro, ele se sentiu desamparado. Então, ele sofreu como se não estivesse ninguém com ele. Sofreu o desamparo, ele sofreu de solidão e ele foi desprezado. Na cruz, quando Jesus deu o seu grito, né, que se expirou, mas antes quem tinha ficado com ele lá, irmãos, foi só a mãe dele e João. Ele ficou sozinho lá com as pessoas, porque depois todos foram embora. Ele foi abandonado. Então ele se sentiu solitário, ele se sentiu desprezado, né? Desprezado de todos. E ele sentiu também angústia. Naquele sofrimento, quando ele estava crucificado, ele sentiu angústia. E também ele sentiu o quê? Sofrimento físico. Essa angústia ele já começou a sofrer bem antes. Lembra de quando ele foi orar com os discípulos, foi lá no monte, e que ele sentia já a angústia da morte, e que o seu suor se transformou em gotas de sangue, porque ele já sentia que seria difícil. Ele sentiu tudo isso aí, toda essa agonia. Então ele já se sentiu muito angustiado. Sofrimento físico. Não bastasse ser condenado, ele teve que carregar uma pesada cruz e ainda debaixo de chicotada.
pois chicotearam ele bastante. E depois, no momento em que deitaram aquela cruz no chão, lá no Morro da Caveira, deitaram ele sobre aquela cruz e o crucificaram. Continuou ali os sofrimentos físicos sobre o seu corpo. E ele suportou tudo, irmãos, sem reclamar. Por isso diz que, lá em Isaías, diz que como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca. Pois bem, não é? Semelhantemente, muitos servos e muitas servas de Deus passam pela experiência, né, do sofrimento. Muitas pessoas da nossa época, né, eles têm viveram e muitos têm vivido até hoje essas mesmas dificuldades. Pois em muitos lugares, irmãos, os crentes, melhor dizendo, não têm a liberdade da expressão religiosa. Ele vive escondido. Então ele vive ali com medo de ser apanhado. E quando são apanhados, em muitos lugares eles são torturados, eles sofrem abusos físicos, eles muitas vezes são também tirados de suas famílias e vivem também a solidão, o desprezo e toda essa agonia. Então, muitos servos e muitas servas de Deus também passaram e continuam passando por essas terríveis experiências, né? Pois essa experiência, irmãos, de se sentir rejeitado é algo difícil de ser superado. Atualmente, muitos irmãos estão sofrendo esse tipo de aflição, né? Em muitos países, os crentes eles vivem escondidos em porões, em catacumbas, eles vivem, às vezes até em meio de mato, vivem escondidos para poder louvar ao Senhor. E a aflição que eles sofrem é quase que da mesma forma, pois eles são muitas vezes mortos à espada, são chicoteados, são tirados do seio da família, como eu disse, né? Pois ao se tornarem cristãos, né, eles têm a sua fé insistentemente ridicularizada, né? Se não bastasse só o sofrimento, como eles apanham, né, e os lugares em que as pessoas não sofrem esse tipo de tortura, mas eles têm uma certa liberdade, muitos deles são ridicularizados, né? Igual que fizeram com Jesus lá. Profetiza quem foi que te bateu, né? Se tu és o Cristo, desce daí da cruz. E zombaram dele, né? Diz quem foi que te bateu quando eles esbofeteavam Jesus, né? Então muitos irmãos, muitos crentes em muitos lugares, e até aqui no nosso país, tem lugares que as pessoas zombam dos crentes, não é? Pois quando eles se tornam crentes, a fé insistentemente ridicularizada. Isso é na escola, é no trabalho, às vezes entre a família, porque nem todos acreditam, nem todos creem num Cristo, não tem a mesma fé que nós temos em nosso Deus, em nosso Cristo Jesus, não é? E chamam de muita coisa, chamam de crentinho, chamam de irmãozinho, chamam de pastorzinho, tudo isso no sentido de deboche. Tudo isso no sentido de deboche, né? Mas o que nós temos que fazer, irmãos? Nós temos que manter a nossa fé viva, pois ao invés da gente se desesperar, nós devemos nos alegrar por estar tomando parte nos sofrimentos de Cristo, não é? Lembra que no começo aqui, e parte do Salmos 22, narra toda a parte dele é só sofrimento, e depois a outra parte só fala da glória do Messias. Então, nós devemos nos alegrar por tomar parte no sofrimento de Cristo Jesus. Está escrito assim, ó: mas se alguém sofrer por ser cristão, não fique envergonhado, mas agradeça a Deus o fato de ser chamado por esse nome. Isso quem escreveu foi o apóstolo Pedro, na primeira carta, no capítulo 4, versículo 16. Saiba, irmãos, que se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo,
também tomaremos parte na sua glória. Romanos 8 e versículo 17, que é uma parte dos Salmos também, que fala que a posteridade o servirá. Vão falar-se-á do Senhor a geração vindoura, hão de vir e anunciar a justiça dele, e ao povo que há de nascer cantarão que foi ele quem fez, né? Diz assim, ó, o verso 26, os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Então, vale a pena não se desesperar, mas saber que esse sofrimento ele é temporal, né? Pois quando Cristo vier na sua glória, quando ele vier e aqueles que estiverem mortos vão ressuscitar e vão desfrutar com ele lá na pátria celestial. Pois a palavra de Deus, irmãos, a palavra de Deus ela conforta aqueles que passam por essa tribulação, né? A palavra de Deus ela é que garante que nós, no final da nossa jornada, quando Cristo vier na sua glória, nós desfrutaremos com ele, então, de uma nova vida no porvir. Portanto, irmãos, para nós terminarmos, o Salmos 22, ele nos dá uma visão da transição do sofrimento de Cristo para o seu triunfo. Devemos, portanto, irmãos, louvar a Deus pelos sofrimentos e pela cruz de Cristo e nos alegrar com a sua ressurreição. Pois o profeta Davi, nos momentos de maior sofrimento e rejeição, ele lembrou-se do Messias sofredor, que vence a rejeição, vence o sofrimento, vence a morte e que ressuscita vitorioso. Na rejeição e no sofrimento, vamos procurar louvar o Senhor, pois a vitória virá em seguida, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos a mais um louvor e depois estaremos para a oração final. Quero Salvador comigo, só com ele eu posso andar. Quero conhecê-lo perto do seu braço.
sábio guia e bom pastor, até passa além da morte, longe do perigo e dor, confiado no Senhor, consolado em seu amor, seguirei no meu caminho, sem tristeza e sem temor. Pois bem, irmãos, nós estaremos orando agora. Alguns irmãos fizeram seus pedidos aí pelas redes sociais. Os irmãos que estão nos acompanhando estarão orando por você que fez esse pedido. Nós também estaremos apresentando ao nosso Deus as pessoas que necessitam de uma bênção, de uma cura, de uma solução dos seus problemas. Oremos em nome do Senhor Jesus. Santo Deus e eterno Pai que estás nos céus. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, nós viemos pedir, ó Pai querido, que esta palavra, Senhor, a tua palavra que foi pregada nesse instante, ela possa, Senhor, encontrar guarita nos corações, ó Pai amado, encontrar um lugar no coração e mente de cada um que está nos acompanhando nesse instante, Senhor. E também eu peço a Ti, meu Deus, em nome de Jesus, uma bênção para este irmão, para esta irmã que está nos acompanhando, também uma bênção para aqueles que estão hospitalizados, Senhor amado, aqueles que estão no leito de enfermidade, aqueles que estão necessitando de uma cura, Senhor. Pedimos também, meu Pai amado, também pela solução difícil que pode estar acontecendo, uma pessoa que tem um problema que aparentemente não tem solução, mas colocamos em Tuas mãos, Senhor, porque a solução está em Tuas mãos, ó Pai, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Senhor meu Deus, abençoa, Senhor, aqueles que estão nos pronto-socorro, Senhor. Abençoa aqueles que estão num leito de UTI, necessitando, Senhor, de uma nova vida, necessitando de uma cura, necessitando, Senhor amado, de serem ali alcançados pela Tua graça e misericórdia, Senhor. Eu peço a Ti, Senhor, não porque a gente merece, não porque a gente é bom, mas porque o Senhor é misericordioso e a Tua misericórdia dura para sempre e de geração em geração ela é estendida, Senhor. Por isso nós suplicamos a Ti, Senhor. Olha, Senhor, com compaixão para todos nós. Olha para o nosso Brasil, Senhor, que estamos sofrendo com essa pandemia. Estamos sofrendo, Senhor, com essa praga que se estende não só pelo Brasil, mas também pelo mundo afora, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Estende a Tua mão de poder sobre nós, ó Pai amado. É o que nós Te pedimos, Senhor. Não porque merecemos, mas como nós lemos aqui, estudamos nesta noite, Senhor. Jesus Cristo, Ele sofreu naquela cruz do Calvário. Sofreu ali chicotadas. Foi morto, mas ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. E é em nome desse Jesus, Teu Filho amado, que sofreu, ressuscitou e hoje está ao Teu lado, meu Pai. É aqui em nome dEle que nós Te pedimos, tenha misericórdia de todos nós, Senhor. Estende a Tua mão de poder para curar, para libertar, para abençoar, Senhor, todos aqueles que se encontram nesse instante nos acompanhando, Senhor. Eu Te peço, meu Pai, a cura, Senhor, e a saúde para os Teus filhos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Irmãos, que a palavra desta noite, ela possa ter encontrado um lugarzinho no seu coração, na sua mente, e o Espírito Santo possa falar com você aquilo que eu não pude falar. Pelas minhas limitações, eu talvez não consegui chegar, mas o Espírito Santo, ele vai chegar até aí, no teu coraçãozinho e na tua mente. Sábado que vem temos culto presencial, domingo também, sábado, escola bíblica a partir das 10 horas, culto a partir das 11 horas, no domingo a partir das 18 horas. Certo, irmãos? Espero ver vocês lá e que o Senhor nos abençoe. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, o nosso Pai,
A comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós e conosco permaneça hoje e sempre. Amém. Irmãos, não se esqueça de ofertar e de dizimar para que a obra do Senhor ela possa continuar. Aí vai aparecer, né, o número da conta da convenção e você poderá então abençoar a obra do Senhor através da sua oferta. Amém.